Bom, pessoal, continuando aí o nosso aprofundamento, vamos falar um pouquinho sobre a interação do tipo dipolo-dipolo. Ela ocorre entre moléculas polares, mas detalhe, que não fazem ponte de hidrogênio. Então aqui eu vou ter moléculas que existe uma diferença de eletronegatividade, que o vetor resultante, ou μ resultante, vai ser diferente de zero, então eu vou ter polo positivo e polo negativo, tá? Mas ela não faz ponte de hidrogênio. Olha só, molécula clássica, ácido clorídrico. Se eu olhar com carinho, eu vou ver que nessa ligação covalente eu vou ter o cloro sendo o átomo mais eletronegativo, por isso ele vai apresentar uma carga negativa, enquanto o hidrogênio vai apresentar uma carga positiva. O mesmo acontece do outro lado. Positivo aqui, negativo aqui. Bacana? E aí, meus amores, olha só. Quanto maior for essa diferença de eletronegatividade, maior será a intensidade da interação. Mais essas moléculas se prendem. E aí, quanto maior for essa diferença de eletronegatividade, eu posso usar um outro termo, que é caráter iônico. Então, quanto maior for a diferença de eletronegatividade, maior o caráter iônico dessa ligação covalente. E por isso, maior será o polo positivo e o polo negativo. Como consequência disso, a interação aqui é mais intensa. Então, se eu pedir para vocês, qual composto tem interação mais intensa? O HCl ou o HI? O HCl tem interação mais intensa. Por quê? O caráter iônico da ligação H e Cl é mais acentuado do que o caráter iônico da ligação HI. Falando de uma outra maneira, a diferença de eletronegatividade entre o H e o Cl é maior do que o H e o I. Por isso essa interação é mais intensa. Representando de uma outra maneira, cargas opostas, bonitonas aqui, e essa é a nossa interação. Tranquilo? E o que isso tem a ver, Pink? Quanto maior for a intensidade da interação, maior será a nossa temperatura de ebulição, que é o tema da aula. Ok? Tudo em paz? Bom, continuando a brincadeira toda aqui. O último tipo de interação intermolecular, a mais fraca de todas, forças de London. Gente, essa interação tem um monte de nome. Pode ser forças de London, pode ser forças de dispersão de London, pode ser dipolo induzido, pode ser também dipolo instantâneo, Então tem vários nomes. E esse tipo de interação aqui é o que acontece mais em compostos orgânicos, tá? Que a gente vai encontrar bastante, principalmente quando eu falo de hidrocarbonetos, né? Que são moléculas apolares. Então esse tipo de interação ocorre entre moléculas apolares. Essas moléculas apolares, elas não possuem polos. Eu tenho a somatória, o μ resultante, é igual a zero. Então a soma vetorial deu zero. Significa então que não há nem polo positivo, nem polo negativo. Mas, Pink, como que eu tenho interação se eu não tenho polo positivo e negativo? Eu forço, em muitos casos, o aparecimento desses polos positivos e negativos, através da deformação da nuvem eletrônica, principalmente por elevação de pressão. Meus amores, exemplo clássico. Na nossa casa, a gente tem gás de cozinha, certo? Mas o gás de cozinha, se você pegar esse gás de cozinha e chacoalhar ele, o botijão, você vai ver que está líquido.
Ô, Pink, aí eu fiquei confuso. O gás de cozinha é líquido? Como assim? Então, vamos devagar. O gás de cozinha dentro do botijão ele está pressurizado. Enquanto eu tiver uma força sendo aplicada nessas moléculas de gás de cozinha, que são uma mistura aí de propano e butano, né? 50% propano, 50% butano. Então, quando eu aplico uma força, eu pego essas moléculas que eram apolares. Gente, aqui o desenho é só para representar de maneira simplificada, tá? Então, eu tinha aqui uma molécula apolar, cuja nuvem eletrônica está distribuída igualmente, aplica uma pressão. Então, o gás dentro do botijão de gás, ele está pressurizado. Eu estou aplicando nele uma pressão muito grande. O que isso gera? Gera uma deformação dessa nuvem eletrônica, gerando polo positivo e polo negativo. E aí eu tenho a interação entre as moléculas gasosas dentro do botijão e esse gás vira liquefeito. Por isso que é gás liquefeito do petróleo. Beleza? O que acontece quando eu abro a válvula no fogão? Eu diminuo a pressão. Se eu diminuo a pressão, significa que eu diminuo a deformação das moléculas. Elas voltam a ficar assim e esse gás esse gás liquefeito passa para o estado líquido, para o estado gasoso, sai do estado líquido e vai para o estado gasoso e sai para abastecer a chama no fogão. Tranquilo? Então, ó, enquanto está fechada a válvula no fogão, a pressão lá dentro está alta, dentro do botijão. Consequentemente, as moléculas estão com a nuvem eletrônica deformada. Consequentemente, havendo aí uma interação do tipo de polo induzido de polo induzido. Abri a torneirinha do fogão. Eu diminuo a pressão. Consequentemente, essa deformação diminui e as moléculas que estavam no estado líquido, quando deixam de estar deformadas, passam para o estado gasoso e saem para abastecer a chama no fogão. Bacana? Então essa interação é mais fraca de todas, por quê? Porque eu preciso forçar a existência. E um exemplo de forçar a existência é elevando a pressão. Bacana? Tá, um exemplo de exercício aí, ó, que eu posso ter. Eu tenho esse garotão aqui, eu quero que você me explique o motivo da água apresentar uma temperatura de ebulição tão maior que os seus coleguinhas. Então, ó, por que essa água tem a temperatura de ebulição tão maior? Sendo que, ó, o desenho da água angular, bonitinho. O ácido sulfídrico ou sulfeto de hidrogênio também é angular. Ácido selenídrico também é angular. E o ácido telurídrico também é angular. Olha que bonitinho. Pink, essas moléculas são todas semelhantes. Todas são polares. Todas são polares. Todas fazem ponte de hidrogênio? Não. Todas fazem interação do tipo de polo? Não. Ô Pink, então pera lá, vamos devagar. Se elas são polares, elas deveriam fazer interação do tipo de polo, sendo elas polares, ok? Tá, quais fazem interação do tipo de polo? Essa daqui e essa daqui. Ô Pink, por que a água não faz interação do tipo de polo? Porque a água, a diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o oxigênio é tão grande que gerou uma interação diferente, de tão intensa que a interação que ocorre entre as moléculas de água é chamada de ligação de hidrogênio. Como consequência,
O que explica a água ter uma temperatura de ebulição tão maior que os outros componentes formados pelos mesmos átomos da mesma família do oxigênio, ó. Então todos esses átomos, ó, têm algo em comum, mesma família, família 6A. Entretanto, a água tem essa temperatura tão alta que ela faz ponte de hidrogênio, enquanto os outros fazem interação do tipo de polo. Fechou? Então o motivo que explica a água ter a temperatura mais alta, ponte de hidrogênio, enquanto os outros de polo. Traumas, meus amores? Um abraço.